aqui porque a Justiça do Trabalho vem registrando crescimento de ações por assédio no ambiente de trabalho. Segundo dados da Justiça, só no ano passado foram mais de 50 mil ações desse tipo. Para entender como a legislação age nesses casos, nós estamos recebendo aqui no estúdio um especialista, o advogado trabalhista Ricardo Cremonese. Bom dia, muito obrigada por... Bom dia, Raquel, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado por vir nos esclarecer aí como é que funciona tudo isso. Doutor Ricardo, o que é tipificado como assédio no ambiente de trabalho? Que é a primeira coisa, né? A gente entender o que eles entendem por assédio. Sem dúvida. O assédio é a prática de atos humilhantes, constrangedores, de forma reiterada no ambiente de trabalho. Normalmente, 99% dos casos, de cima para baixo, né? Uhum. Então, é aquela atitude que um gerente, por exemplo, tem para desmerecer um empregado, e ele faz isso todo dia com pequenos movimentos, né, com pequenas declarações, e pode fazer também de forma agressiva, né, até através de contato físico, e uma série de outras situações que podem ocorrer, né? Não é um conceito fechado. É um conceito São várias situações diferentes que podem configurar assédio. Certo, é isso aí. E as penalidades aplicadas contra o empresário ou gestor são sempre no campo financeiro ou também existem outras medidas que podem ser aplicadas aí, determinadas pela justiça? Normalmente são no campo financeiro, tá? Mas de formas diferentes. Tipo, como é que fala? O assédio moral e receber uma indenização por isso? O assédio moral em si, ele não é estabelecido como, vamos dizer assim, um crime, entendeu? Não posso dizer um crime, mas não existe uma tipificação para o assédio. O assédio é um meio de se praticar o dano moral. Entendi. Que é uma coisa diferente. Então, pelo dano moral, o empresário pode ser acionado, né, pela prática do assédio, que chega ao dano moral, e aí sim indenizar o empregado. E também pode ocorrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, administrativa, onde pode acontecer de ser multado, como é o caso, por exemplo, da hoje tão conhecida aí situação análoga à escravidão. Antes de ter aquilo lá, existia um assédio moral. Sim, né? Junto físico. com aquilo... É porque até eu falei assédio moral, mas quando a justiça falou do crescimento de ações, ela falou de todo tipo de assédio. O senhor citou muito bem essa situação, vamos falar aí do Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente, Exato. né? De funcionários nas vinícolas lá. E pelo que a gente acompanhou pela imprensa nacional, eles sofreram vários tipos, né? O moral, físico, Exato. inclusive, agressões, né? Exato. É isso que eles alegam, né? Isso- Agora a justiça vai Isso decidir tudo o que é e o que não é. configura Mas assédio moral na relação de trabalho, naquele caso específico um componente muito agravante, que é a situação análoga à escravidão, e todo esse conjunto forma um valor de indenização a ser pago para o empregado. as ações hoje são muito comuns, as mais comuns, na verdade, são de assédio moral e sexual dentro das empresas? Não tanto quanto a de dano moral simplesmente dito, né? O assédio moral tem um número mais elevado, o assédio sexual menor, mas as de dano moral por outros atos são as que têm mais relevância, tá? Mas o assédio moral no ambiente de trabalho vem crescendo bastante. Que dica que o senhor dá aí para o empresário evitar uma futura ação de assédio moral, sexual, assédio qualquer, assim? Existe uma maneira das empresas trabalharem de uma forma positiva para evitar que isso aconteça? Porque não é só pelo dinheiro, mas é só a preservação institucional também, né? Exatamente. Existe sim. Eu tenho até desenvolvido um trabalho de palestrar em algumas empresas nesse sentido. E a regra seria a seguinte: primeiro, criar um código de conduta, um código de conduta que seja respeitado por todos os empregados, estabelecer regras de convivência e estabelecer os mecanismos que possam fazer com que o empregado denuncie dentro da empresa aquela prática. Então, essas são as três principais questões que devem ser levadas em conta pelo empresário visando prevenir a ocorrência do assédio. Ele tem que deixar o empregado à vontade na empresa dele, sem medo de denunciar.
Essa é a principal situação. Porque quanto maior, às vezes, a empresa, às vezes o dono, ou enfim, o CEO, o gestor, não sabe de tudo que acontece. Exato. E muita gente fica com medo de fazer denúncia, né? Ser mandado embora ou qualquer coisa, até porque normalmente, como o senhor disse, é o chefe, é alguém superior e a pessoa já fica acuada para fazer uma denúncia, né? Exatamente. Normalmente a diretoria da empresa ela não tem conhecimento de todos os atos, tá? E por isso é que ela tem que estabelecer esses canais, para que isso chegue ao conhecimento. Porque senão ele é barrado ali, né, por quem pratica. Uhum. Né? Então, a melhor forma de uma empresa se prevenir é criando esses mecanismos, esses canais, para que ocorra essa denúncia dentro da empresa. Perfeito. Doutor Ricardo, muito obrigada doutor Ricardo Cremonese, que está aqui, advogado trabalhista, nos esclarecendo aí o que é esse assédio e também como as empresas podem evitar, né? Porque a preocupação não é só o que você vai pagar lá no fim, é você preservar o ambiente interno, respeitar os funcionários, né? E criar um ambiente diferente. Muito obrigada. Exato. Eu que agradeço.